Queridos, eu separei aqui uma prova para o DPEM, agente penitenciário. Seria meu Instagram, né? Prof_Leonardo Martins. E nós vamos ler esse pequeno texto aqui, um texto de fácil entendimento, para que a gente faça essas questões aqui. Separei aqui 10 questões para a gente brincar. São 2 textos pequenos aqui. E aí a gente tem 10 questões para a gente brincar aqui. Vamos ver se nós conseguimos acertar as 10, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, aqui, o texto diz o seguinte. Olha só. Ex-presidiário, texto bem legal, né? Porque fala de um ex-presidiário, já que é uma prova para agente penitenciário, né? E aí acompanhe comigo, olha só. Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista, é muito importante você grifar os elementos coesivos. O que é um elemento coesivo? O que é a coesão referencial que a gente chama, né? É muito difícil que você faça uma prova do Sebrasp, é quase impossível você fazer uma prova do Sebrasp sem encontrar nenhuma questão cobrando a coesão referencial. O que é a coesão referencial? É quando ele grifa um termo da frase e esse termo faz referência a algo que já foi dito anteriormente. Então, quando ele grifa um termo na frase e esse termo faz referência a algo que foi dito anteriormente, isso é a coesão referencial. E o protagonista aqui é esse ex-presidiário, é o Luiz Alberto Mendes Júnior. Ele é o protagonista. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo. Dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Luiz Alberto Mendes Júnior cumpriu 31 anos e 10 meses de prisão dentro da penitenciária. Aprendeu a ler e a escrever. Trabalhou na escola da penitenciária e alfabetizou mais de 50 pessoas. Olha que legal, né? Fez vestibular para Direito na PUC de São Paulo. Passou, ou seja, ele passou no vestibular. E mudou de vida. Hoje, conquistada a liberdade, ou seja, ele já saiu, né? Conquistada a liberdade, Luiz Alberto já lançou 3 livros e assina uma coluna na revista Trip, além de fazer palestras pelo Brasil afora. É autor de Memórias de um Sobrevivente, 2001. Um relato de seu tempo na cadeia. Tesão e Prazer. Memórias eróticas de um prisioneiro, 2004, também autobiográfico. E As Cegas, 2005, que conta o período dos estudos na PUC e as primeiras tentativas literárias. Legal, né? No esforço de compreender os caminhos de sua vida, o escritor transforma a matéria bruta da memória e cria narrativas que valem cada minuto da atenção dos leitores. Em suas palestras, fala sobre a literatura como salvação pessoal, conta um pouco de sua vida atrás das grades e explica a mudança que o livro promoveu em sua vida. Olha só que texto bacana, né? Texto interessante. Vamos lá? Olha só. Diz aqui a questão número 1. Que se você for parar para pensar, essa questão número 1 aqui, ela já foi até respondida, né? A palavra protagonista retoma o antecedente Luiz Alberto Mendes Júnior. Olha aí, pessoal, que questão fácil. Nós já até respondemos. O protagonista, com certeza, vai retomar o Luiz Alberto Mendes Júnior, que é o ex-condenado, o ex-presidiário, que foi condenado a mais de 100 anos de prisão, né? Cumpriu aí 31 anos e 10 meses, né? Olha aí, isso é a coesão referencial. Queridos, é muito comum você encontrar esse tipo de questão no Sebrasp, né? Na verdade, é mais fácil você encontrar mais de uma questão dessa numa prova só do que nenhuma. Normalmente, você encontra 2 até 3 questões de coesão numa prova só. Ele grifa um termo na frase
e pede para você marcar a quem que esse termo se refere. Normalmente é um sinônimo ali, né, como o protagonista, mas também acontece muito com pronome relativo. Quer ver? Vou dar um exemplo de coesão referencial com pronome relativo aqui. Se eu falasse assim, ó, li sobre um autor de obras realistas, que tem muita relevância na literatura. Pessoal, olha só, quando eu falo assim, eu li sobre um autor de obras realistas que tem muita relevância na literatura, lá, tô falando sobre esse mesmo texto ali. Olha aí, ó. Esse autor, ele é um autor de obras realistas que tem muita relevância na literatura, não é? Mas agora a pergunta é a seguinte: aqui nós temos o pronome relativo que. E o pronome relativo, ele sempre vai fazer referência a um termo dentro da frase. E aí, pessoal, eu quero que você me diga aqui a quem que esse pronome relativo faz referência dentro do texto. Ou seja, quem é que tem muita relevância na literatura? Fala para mim aí, diz para mim quem é que tem muita relevância na literatura aqui. Olha aí que interessante. Fala para mim. Coloca no chat aí. A quem que você acha que esse pronome relativo se refere? Vamos lá? Vamos entender? Bom, primeira coisa, pessoal, o pronome relativo, ele vai se referir a uma palavra anterior. Essa palavra anterior nem sempre vai ser a palavra que está mais perto. Ele poderia se referir a obras realistas, mas também poderia se referir a um autor. Ou seja, a quem que está se referindo? Está se referindo a obras ou está se referindo ao autor? Bom, quem vai responder está aqui, ó. Olha o tem. Esse tem aqui, pessoal, está no singular, ok? Não se esqueça, ele tem e eles têm. Se ele estivesse fazendo referência à obra, eu teria que estar com acento circunflexo colocando esse verbo no plural, mas não está se referindo à obra. Esse que está se referindo ao autor. Então, li sobre um autor de obras realistas, o qual tem muita relevância na literatura. Aqui nós temos esse tem no singular, logo aquele que faz referência ao autor. Se eu colocasse aquele tem no plural, o que faria referência à obra, obras às quais tem muita relevância na literatura, correto? Então ali nós temos um pronome relativo que faz referência ao autor, tudo bem? Queridos, isso é praticamente certo cair nas provas do Sebrasp, tá? Sempre tem uma questão de coesão textual. Questão muito fácil, questão muito tranquila, gabarito aqui certo, né? O protagonista realmente é ali.